Olá, boa tarde. O programa Primeira Página desta semana vai fugir um pouquinho da normalidade e falar dos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o local onde muitos governadores moram, né, enquanto governam o estado de São Paulo, e muitas pessoas trabalham, em especial as pessoas ligadas ao cerimonial, que é onde nós vamos investigar hoje. Acompanhe. Primeira Página convidou a profissional Cristina Starr, cerimonialista com mais de 3 décadas na função e que lançou ano passado o livro Os Bastidores do Palácio. Cris é o que se pode chamar de arquivo vivo, pois acompanhou os governadores 3M, para quem não sabe é Maluf, Marinho e Montoro, e mais Quércia, Fleury, Covas, Alckmin, Lembo e Serra. Vamos conhecer então o papel de relações internacionais do cerimonial do governo do Estado e, dentro do possível, ouvir histórias pitorescas dessa convivência da Cris com governadores, chefes de Estado e primeiras-damas. Cris, obrigado pela presença e vamos começar perguntando o que faz um cerimonialista, em especial no Palácio dos Bandeirantes. No nosso caso, Luiz, nós somos o segundo mais importante cerimonial do país. O primeiro seria lá em Brasília, né? Tanto do Planalto, tanto da Presidência da República como do Itamaraty, mas como nós lidamos muito com chefes de Estado, estou me referindo mais ao Itamaraty. E no caso, a pessoa que mais recebe chefes de Estado no Brasil, depois do Presidente da República, é o governador do Estado de São Paulo. Então, o nosso papel, além do papel de acompanhar o governador em tudo que ele faz, em todos os eventos, em todas as viagens para o interior, eventos dentro do Palácio, nós temos essa função também da recepção de chefes de Estado, da coordenação dessas visitas. Atualmente existe assessoria internacional e nós trabalhamos em conjunto com a assessoria internacional, mas cada um com seu papel. E então, seria basicamente isso. Mas é verdade que, por exemplo, até para determinada ocasião tem uma flor certa que vocês têm que observar? Na realidade, quando nós tivemos os imperadores, e mais recentemente o filho do imperador, o príncipe Naruhito, os imperadores do Japão, nós queríamos colocar camélias na roupa. E aí nós tivemos aula com uma professora de etiqueta de japonês. E ela nos disse que a camélia é uma flor que morre pétala por pétala. Então é como se cortasse a cabeça, então que não podia usar camélia. Entendeu? Tem toda a simbologia, porque é muito interessante. Uma das coisas interessantes do nosso trabalho é justamente isso. As diversas culturas com as quais nós lidamos e que nós temos que aprender a aceitar, a respeitar, porque não pode pisar na bola nessas horas. Senão é uma fora atrás do outro. Senão, não dá. Não dá. Mas no dia a dia, então, vamos falar, por exemplo, o governador vai à abertura de uma feira, por certo. exemplo. Uhum. O que o cerimonial tem que providenciar para que dê tudo certo? O cerimonial tem que entrar em contato com os organizadores desta feira e saber exatamente o que vai acontecer. Porque o cerimonial escreve um roteiro para o governador. O governador não sai do Palácio dos Bandeirantes sem saber o que ele vai fazer, quem ele vai se encontrar e o que ele vai falar. Para tudo isso existem várias equipes, né? E nós organizamos o roteiro do governador, nós sabemos que pessoas vão falar, nós colocamos na precedência correta, porque quem não entende de cerimonial não tem muita noção disso, mas o governador tem que ser a última pessoa a falar em eventos do poder executivo, certo? Porque dentro de cada poder tem o seu chefe e aí tem que ser respeitado cada competência. Mas no Poder Executivo é o governador, então ele é o último a falar. Você está tocando um assunto legal que chama-se precedência. Precedência. Né? Coloca a ordem adequada, porque quem sabe a gente não comete nenhuma gafe. Você falou governador, mas, por exemplo, se tiver presidente da República, aí o presidente é o último a falar. Não é? Exatamente. Qual é a ordem? Começa com o dono da festa? Não. Pelo contrário, o dono da festa é o último. Né? No caso, digamos que o governador seja o dono da festa. Ele que convida. Ele é convidado para abrir um evento. Não interessa, apesar de não ser o dono da festa, ele fecha. Qual vai ser a ordem dentro disso? Tem que ter um diálogo. Porque, às vezes, o dono da festa pode abrir porque ele está explicando o que vai ser a festa. Sim.
E aí os outros vão entrando à medida da necessidade, quando não houver uma precedência de... Mas, por exemplo, tem vereador no meio, Aham. tem deputado estadual, eventualmente federal representando algum polo de alguma coisa comercial, e o governador. Ok, eu sei que o dono da festa vai falar primeiro, o governador vai fechar. Certo. E esse miolo aqui? E aí vai, porque é sempre do menos importante para o mais importante. Então você citou o vereador. Então Começa entra o no vereador, depois o deputado estadual, depois o deputado federal e aí encerra o governador. Tá, e se tiver algum ministro, esse ministro fica antes do Fica governador, antes do governador. penúltimo. Exatamente. Tá. Agora, respeitadas, isso eu estou te dizendo em linhas gerais. De repente, né, pode ser que haja a necessidade de haver alguma mudança porque eles mesmos solicitem isso. Entendeu? Então, tudo isso é dialogado. Então, o cerimonial faz esse roteiro, o cerimonial acompanha o governador, o cerimonial que vai ver por onde ele entra, por onde ele sai, se vai ter... trabalhamos com a imprensa, trabalhamos com a segurança. Então, cada um vai ver a sua ordem, a sua necessidade e organizar para aquele evento. E em evento dentro do palácio? Aí a coisa muda. Não, existe o roteiro, da mesma forma, existe o roteiro, existe a recepção dos convidados, que também é feita pelo cerimonial. Tem salas, nós escolhemos as salas, nós pedimos a sonorização do jeito que a gente acha importante ter. Existe o discurso que uma pessoa vai fazer e o nosso acompanhamento. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, existem umas fichinhas que a gente passa para o governador, que infelizmente é uma mania de brasileiro, que eu particularmente não gosto nem um pouco, eu acho cansativo, eu acho chato, eu espero que um dia possa ser abolido isso, porque se você for para os Estados Unidos, você jamais vê o presidente dos Estados Unidos, senhor fulano, senhor presidente sei da onde. Isso é um abacaxi interminável. É chatérrimo, um repete o outro, sabe? E se você deixa de falar o nome de alguém, a pessoa se sente... como é que eu vou colocar? Se sente, às vezes, aborrecida, se aborrece, preterida, reclama. Então, isso é uma coisa chata e é uma coisa muito difícil de contornar. É então, possível, por exemplo, não te cortando, mas pegando o gancho, é possível, por exemplo, agradecendo a presença de todos e tal, e na pessoa do governador tal, ou do deputado tal, homenageio todas as O cerimonial faz duas opções ao governador. Ele enche o governador de fichinhas, que se ele quiser falar todas, ele fala, ou ele faz, no caso aí, genéricas. Então, o governador está em algum município, tem vários prefeitos. Então, senhor prefeito tal, em nome do qual eu cumprimento os demais prefeitos presentes. Essa é uma boa solução. Mas a gente tem muito problema com isso, viu? Muita reclamação. Ô Cris, quantas salas tem para se fazer evento lá? E quantos quartos tem o Palácio dos Bandeirantes? Eu nunca entrei lá, a não ser no estacionamento. Não, quartos deve ter uns 5. Na ala residencial deve ter uns 5 quartos, não tenho bem certeza, não tem tantos assim. Mas com relação às salas, nós temos poucas para as nossas necessidades. Você tem o hall nobre, que é onde chegam as altas autoridades, que você até mostrou aí tem tapete vermelho, tem aquelas coisas todas, e onde são feitas as grandes recepções ou eventos também que tenham muita gente, que não é o lugar ideal porque faz muito eco, é muito ruim para o som. Nós temos o Salão dos Pratos, que é bem bonitinho, tem os pratos de famílias tradicionais de São Paulo. E nós temos o mezanino, que nós deixamos de ter durante o governo Serra, porque ele cedeu esse espaço à curadoria do acervo artístico, que é o órgão que cuida das obras de arte do Palácio dos Bandeirantes e dos demais palácios do governo do Estado. E este mezanino era usado para exposições, que ficou muito bonito e tal, mas nos prejudicou um pouquinho. Agora já voltou ao cerimonial. Só o Serra não morou lá no palácio desse? Serra morou. Quem não morou foi Maluf. O Maluf? Maluf não morou. Marim também não morou. Tinha uma casa melhor do que o palácio.
O Maluf, ele não quis sair da casa dele. E a casa dele era adequada para todas as necessidades de um governador. Então tinha local para segurança, para telefonista. Então ele não saiu. O Marinho também não morou, mas o Marinho ficou pouco tempo no governo. Né? O Lembo ia e voltava, mas também ficou muito pouco tempo. Então é um tampão, né? Todos moraram. Uhum. Impressão minha, ou é fato que cada vez menos tem recepções com jantares, almoços? Cada vez menos. Cada vez Por quê? menos. Falta dinheiro para não ostentar? Isso daí, bom, agora estamos falando do governo Alckmin. O Alckmin tem essa postura de não gastar dinheiro público. Isso é dele. Sempre foi. E como no passado nós tínhamos muitas recepções e sempre se falou muito mal disso, porque o público não gosta. Então, foi diminuindo. E a própria agenda do governador é tão complicada que quanto maior você faz a coisa, mais tempo você tem que ficar, né? Então, se você vai fazer um jantar para muitas pessoas, você tem que ficar mais tempo. Se você convidar para um almocinho rápido, é rápido, entendeu? Então, tem esses dois lados, mas pesa muito o lado econômico. Desse tempo que você está lá, onde se comia do bom e do melhor, de Fausto, época de... Era Maluf. Época de Fausto era a época do Maluf, em todos os sentidos, né? Porque não era só os jantares, as recepções, eram as viagens que ele fazia, né? Aliás, eu tenho um capítulo aqui que eu vou perguntar para você sobre as viagens. Adoro falar do Maluf, tem muito assunto. É verdade. Questão de troca de presentes, e como é que é feito isso e o cuidado que se tem para não ser muito inferior ao do outro, por exemplo? Isso é muito difícil. Eu acho uma das questões mais delicadas, porque o nosso presente acaba sendo inferior, muitas vezes, ao do outro. Quando se resolve dar livros, não é problema, né? Eles dão um livro, nós damos um livro, está tudo certo. Agora, quando é realmente um presente, porque São Paulo, você quer dar um presente típico. O que você vai dar de típico de São Paulo? Você pode dar de típico de uma cidadezinha de São Paulo, mas do estado de São Paulo não existe. Então, é um estado industrial, é uma cidade industrial. Então, é muito difícil. Nós não conseguimos, dificilmente a gente consegue achar alguma coisa. Então, a gente, em alguns governos, na época do Covas, que era os tucanos, que ainda somos, né? Se dava bichos, tucanos, de prata e pedra. Bom, não empalhado. Não. Então, se davam esses... mas é complicado, porque aí começa a ficar caro, e aí sempre tem o corte, né? Tá caro. É o que a gente mais ouve e é que não pode gastar. Então fica difícil. A gente passou por situações bastante delicadas. Tem alguma que você possa contar? Que a gente deu um chaveirinho e recebeu... Mas tem várias, mas tem tantas. Que a gente deu uma coisa pequena. Uma vez o Alckmin recebeu o presidente do Líbano. E deu uma coisa pequena, eu agora não me lembro exatamente, mas ganhou um belo de um faqueiro, sabe, de cedro do Líbano. Então você abre, primeiro que entra aquela caixa enorme, você fala, ai meu Deus, sabe? E é muito complicado. E às vezes a gente até combina, a gente até fala, por favor, vamos fazer uma coisa mais simples, mas não adianta, é da cultura deles. Os japoneses dão coisas incríveis também, né? Então vem pérolas, vem coisas assim. E os árabes, né? Tapete persa, e você lá, ai meu Deus. Tapete persa e uma Cleópatra desenrolando no tapete. Pois é. Como é que se organiza uma viagem ao exterior, por exemplo? Tem que fazer absolutamente tudo de A a Z, né? Então, essa função agora foi assumida pela assessoria internacional, mas eu fiz muitos anos, né? Então, fiz na época do Maluf, eu fiz na época do Alckmin. É muito complicado. Na época do Maluf, mais ainda, porque o Maluf viajava com um avião lotado de gente, não era coisa pequena. Nós tínhamos que fretar avião, para começar. Nós tínhamos que ver todas as questões de vistos, informar os passageiros, tudo que eles tinham que saber, mesmo com relação a comportamento, porque o Maluf foi para a Arábia Saudita, para o Iraque, para o Japão, e eles têm os costumes deles. Então a gente tinha que saber esses costumes para informar os empresários que acompanharam o Maluf, a comitiva oficial, como se comportar.
de não poder mostrar a sola de sapato, uma série de coisas. Nem dar sapatada nos caras. Nem dar sapatada, enfim. Então, não é só a organização da viagem em si, você tem que instruir as pessoas. Não faça isso, não faça aquilo. Você sabe que no Japão não pode ficar dando beijinho, muito menos na Arábia Saudita, no Iraque, entendeu? Então, uma série de coisas que, olha, é um trabalho insano. E mesmo assim as mulheres iam decotadas, por exemplo? Não. Não? Não. Punham o véuzinho, não, tudo? Não. Não precisava ser de véu, mas decotadas não. Sempre o comportamento foi correto. A gente imagina que cerimonialista vive em festa. Uhum. Mas também tem a questão dos funerais, por exemplo, né? Nossa Você senhora. já organizou, inclusive participou do Tancredo, por exemplo? Nossa senhora. Tancredo, bom, não foi... O funeral foi agonia, do Tancredo... né? Nós, quando o Tancredo veio para São Paulo, nós ficamos incumbidos de ficar no INCOR todo o tempo que ele estava lá. Ou seja, nós ficamos 25 dias no INCOR, recebendo as pessoas que iam visitá-lo, né? Visitar a Dona Retoleta ou não visitar ninguém. É só assinar o livro. E nós passamos por coisas incríveis, que eu relato no livro porque ninguém sabe disso. O que nós passamos dentro do INCOR, porque a nossa função era receber as autoridades que iam lá visitar o Tancredo, ou pelo menos passar lá para assinar o livro, e atender o público em geral, atender telefone, receber os telegramas, receber os presentes. Então tudo, depois, presente a gente recebia, mandava para a segurança, que vasculhava. E foi uma época de comoção enorme nesse país. Nós estávamos num governo de transição, nós tínhamos acabado de sair do governo militar para ir para um governo democrático e o presidente acontece o que acontece. É hospitalizado na véspera da posse e nunca mais sai da cama do hospital. Então, o Brasil inteiro estava em comoção muito grande. As pessoas ligavam fazendo as perguntas mais incríveis, nós recebíamos... Mas era uma loucura que... tem que ler o livro para ver o que nós passamos. Porque era não só gente muito triste, como gente muito louca. Tinha gente que ligava e gritava. O Maluf matou ele, porque foi o Maluf, porque não ia, minha senhora, calma, não foi bem, sabe? Todo mundo era culpado. Olha, foi uma coisa muito, muito estranha, muito difícil para nós ficamos muito exaustos. E quando ele morreu, houve toda aquela infraestrutura de todo mundo, porque era a presidência da República, era governo do Estado, era a prefeitura, porque pegamos... paramentos para mandar para Brasília, porque lá não tinha, do Museu de Arte Sacra. Então, foram unidos forças de todos para que saísse o melhor possível. E fora o embarque, o avião, a família, os carros, o cortejo dele até o aeroporto, o cortejo do corpo, enfim, toda a organização foi... Dá para imaginar, a gente teve aqui o Campos, né, toda essa comoção, e ele era um político muito mais regional. Nós estamos falando de um candidato civil que estava assumindo a presidência da República e jamais assumiu, né? Pois é. E em seguida veio o Sarney, né? Todo mundo sabe. Vamos fofocar? Vamos fofocar. Começando pelo Maluf, eu acho que o Maluf é tão interessante para... dá para contar algumas das viagens internacionais do governador, conhecido pelas suas comitivas gigantescas? Há várias viagens interessantes. A viagem ao Japão já estava toda combinada, já havia um grupo que a gente chama de grupo precursor, né? O grupo que vai antes já estava no Japão e o Maluf cai do cavalo aqui em São Paulo. Ninguém lembra disso. O Maluf estava andando a cavalo no clube dos oficiais da PM e ele caiu com as pernas abertas e distendeu os músculos da virilha, ele quase morreu nessa queda. E aí ele foi hospitalizado, ele ficou dentro de um dos quartos lá do palácio, ele atendia naquelas camas ortopédicas. E aí pensou-se em cancelar a viagem, mas o Maluf não concordou, porque ele disse que havia interesses econômicos nessa viagem muito importantes, e o Maluf não concordou. Então o Maluf foi
em cadeira de rodas para o Japão. E o grupo que foi depois, o escalão avançado, que é o grupo que vai para receber a autoridade lá, teve que ver tudo isso. Por essa porta passa a cadeira de rodas? Tinha elevador para chegar nos lugares? Você tem que ver com uma outra visão. E essa viagem, além desse problema do Maluf, que ele lutou bravamente, olha, a verdade seja dita, o Maluf, nesse momento que a gente percebia que ele tinha dor, né? Ele lutou bravamente. Teve até um evento em que ele ficou em pé durante o hino nacional. E ficou em pé e empalideceu na hora, sabe? A dona Silvia, senta Paulo. E ele ali, firmão, sabe? E teve vários momentos interessantes. Um deles é que a comitiva foi para Mie, que é a província que cultiva pérolas no Japão, uma das principais. Já estou imaginando. Antes, o cerimonial havia dado uma lista das pessoas que iam receber presentes. O japonês dá presente para todo mundo o tempo todo. Então, foram feitas 2 filas, uma fila de homens e uma fila de mulheres, para receber. As mulheres recebiam uma pérola e os homens recebiam um barbeador. E foi nessa hora que a nossa comitiva foi uma maravilha, porque começaram a sair, entrar na fila do outro, pegavam 2 presentes cada um deputado foi lá pegar uma pérola, cortou a mão, enfim, foi aquela vergonha, e os japoneses não entendendo como, mas a gente tinha a lista, tinha os presentes certinhos. Como que acabou? Como que acabou? De repente acabaram os presentes, lógico, tinha gente que pegava 2. Então, olha, não foi fácil. Para nós, não foi fácil. Nossa, nós tivemos um evento, uma demonstração de civilidade por ocasião do maremoto lá no Japão, uma fila imensa para se pegar água. E uma senhorinha ficou horas e horas. A hora quando chegou a vez dela, ela agradeceu e foi embora. Não voltou para o fim da fila para pegar água. Imagina em pérola. Não, gente, não dá. Que mais? Conta que mais? Então, a outra viagem que eu achei... Para os países árabes, então, deve ter sido o Maluf... nós estávamos numa crise econômica muito grande e o Wolfgang Sauer, que era o presidente da Volkswagen, disse ao Maluf que ele queria vender Passat para o Iraque, porque a Toyota já estava na parada para vender os carros dela e a Volkswagen quis entrar nesse nicho de mercado. E o Maluf falou, então vamos tentar. E quando nós estávamos no Japão, do nada, o Maluf falou assim, quero ir ver Saddam Hussein. Porque ele já estava tentando um encontro com Saddam Hussein, mas não tinha resposta. Então ele falou, eu quero ver Saddam Hussein, vamos para o Iraque. Um avião cheio de gente e nós tivemos que mudar a rota para o Maluf ir para o Iraque. Nós fomos com o voo da Varig. O gerente da Varig estava no quarto ao lado do meu. E eu ouvia ele, porque na época era via telefone, não existia computador, nada disso, né? E ele, no telefone, como é que nós vamos? Qual é a rota? Por onde nós vamos? Não sei o que. Aí eu só ouvi ele dizer, Anchorage, mas isso é no Alasca. Eu falei, meu Deus do céu, nós vamos sair do Tóquio, passar por Anchorage para ir para o Iraque. Bom, enfim, aí resolveu-se, porque o Iraque estava em guerra com o Irã, para facilitar um pouquinho. Então resolveu-se que o avião iria via Amman, na Jordânia, capital da Jordânia, pararia em Amman e aguardaria o momento que os aviões civis poderiam sobrevoar o espaço aéreo dos beligerantes. Exatamente. Então foi o que aconteceu. Nós fomos no horário certo e em um dado momento o piloto nos avisa, agora nós vamos fechar todas as janelas, apagar todas as luzes do avião, porque nós estamos em espaço aéreo em guerra e nós vamos ser escoltados por caças iraquianos. E aí a gente só ouvia os caças, vum, vum, na frente, atrás do avião e nós lá dentro, você imagina, né? Aconteceu recentemente, né? O avião da Malaysian Airlines, abatido. Né? Pois é. Aí nós descemos em Bagdá, o Maluf saiu com um grupinho, blim, 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 blim,
e nós fomos para Roma. E o Maluf ficou no Iraque para se encontrar com Saddam Hussein. E aí tem toda a história que aconteceu no Iraque, que está no meu livro. E aí ele conseguiu falar com Saddam Hussein, conseguiram vender 170 mil unidades de Passat para o Iraque. Porque o Wolfgang Sauer tinha dito que se eles conseguissem vender, que ele não ia demitir os 6 mil funcionários que estavam na pendência de ser demitidos. Então foi uma coisa muito boa, isso tudo que... Chantagem corporativa, mudou de nome. Como é que é lidar, você falou aí em proteção de jatos e tal, como é que é lidar com a segurança dos americanos em viagem de presidentes, né, como as que você acompanhou, Ronald Reagan, Bill Clinton e George Bush? Né? O Reagan foi o único presidente americano que pisou no Palácio dos Bandeirantes, em toda a história do Palácio. O Palácio foi inaugurado em 1965, 22 de abril de 65, no dia do aniversário do Adhemar de Barros, que era o governador que estava no cargo. Eu fiquei um mês com americanos para organizar 3 horas de permanência do Reagan no Palácio dos Bandeirantes. E foi uma loucura e foi um aprendizado, porque eles iam comigo e eu dizia como a coisa devia acontecer. Eles mandavam para a Casa Branca e modificavam. Porque ele teria que passar em revista a tropa, na época nós tínhamos isso no Palácio. Quando eles saíram lá fora, você já esteve no Palácio dos Bandeirantes, na frente do palácio não tem nada, só tem jardins. Não tem nenhum prédio, não tem nada. Eles saíram lá fora, eles olharam em volta, eu falei, agora ele faz isso, aí passa a tropa, aí ele faz aquilo, ele faz aquilo. No dia seguinte eles voltaram, não vai ter revista tropa, ele vai chegar de helicóptero, pousar no heliporto do palácio, entrar na limusine blindada que eles trouxeram dos Estados Unidos, percorrer aqueles poucos metros até o Palácio dos Bandeirantes e ele vai entrar direto. No dia, eles ainda quiseram que nós colocássemos um ônibus na frente, onde é a entrada principal do palácio. Então foi colocado um ônibus para evitar qualquer tentativa de alguém ver o Reagan chegando lá. E foi isso o tempo todo. Eles mobilizaram Einstein, mandaram fechar janelas, puseram atiradores de elite no Einstein, no Palácio dos Bandeirantes, puseram um carro de bombeiros com a escada mais giros indo para a ala residencial, porque o Reagan subiu para a ala residencial para descansar alguns minutos antes de descer para a reunião que estava vendo, para o evento que estava vendo lá embaixo. E tudo, a comida dele, a geladeira, tudo foi trazido pelos americanos. Você imagina, isso antes do 11 de setembro, 1982. e assim mesmo ele foi baleado, né? Ele tinha sido baleado antes. E a segurança dele nos falou justamente isso. O nosso presidente já foi baleado uma vez. Eles falaram o seguinte, nós não acreditamos que aqui vai acontecer nada, mas o nosso presidente já foi baleado uma vez e nós não queremos que ele seja baleado novamente. Então foi aquela coisa, mas é maravilhoso trabalhar com americano, né? É maravilhoso. Eu fiquei... Para shows e organização. Não, eles são... E era assim, na época não existia o celular. Eu ligava para o hotel. Se eu queria falar alguma coisa, eu ligava para o hotel, eles localizavam, não sei de que forma, a pessoa com quem eu queria falar e a pessoa me ligava em 5 minutos. Então, é incrível. Então, realmente, como o Reagan foi o único que foi no palácio, esse foi o que mais me causou impressão. Porque depois teve o Clinton. O Clinton, ele só... Nancy veio também? A mulher do... A Hillary? Não, do Reagan não. A Nancy não veio. O Clinton, quando veio, ele só foi no Memorial da América Latina. E foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Olha, se nós gritarmos, vocês se jogam no chão e ficam lá até nós avisarmos para levantar, embora não tenhamos nenhum motivo para acreditar que aqui vai acontecer alguma coisa. Mais simpático deles? Eu sei qual é. Mas... Você diz dos presidentes? Desses que você o Bush eu não tive nenhum contato, o Bush eu não tive. Não dá para você dizer isso, né? Porque o seu contato... Eu fui apresentada por Reagan, porque o chefe do cerimonial fez questão de me apresentar pelo muito que eu tinha trabalhado por aquela visita.
Mas aí você fala só, como vai, seu presidente, né? Mr. President, welcome. Sim, mas você e está blá, olhando blá. o homem se mexer ali. Então é muito difícil, muito difícil. Né? O Reagan era uma pessoa simpática e o Clinton era aquela charme que você sabe, né? É verdade, aquele caso do presidente estrangeiro cujo piloto do avião se recusou a voltar porque tinha visto um míssil. Isso que história foi. É essa? Isso foi uma das coisas que o cerimonial sempre fez foi receber os chefes de Estado no aeroporto, em nome do governador. Nesse caso, foi o presidente da República Dominicana, que ele chegou num aviãozinho pequenininho e quando ele desceu, o piloto saiu correndo do avião. Eu estou contando o que me contaram, eu não estava presente. Saiu gritando, eu vi um míssil, eu vi um míssil, eu vi um míssil. Eu pensei, mas como? Imagina, sabe? Onde você pensa que você está, né? E ele falou, não vi, não vou mais, a não ser que vocês me deem certeza que não tinha um míssil. E no dia seguinte, o presidente ia para a Embraer, ele não quis levar o presidente de avião. Foi necessário montar um comboio pela estrada, com batedores e tudo mais, para o presidente ir para a Embraer. E no final, claro, a aeronáutica, todo mundo disse, olha, mas não tem míssil, né? Envolveram todo mundo para dizer para o cara que não havia míssil. E depois concluiu-se, como era junho, que ele deve ter visto um fogo de artifício, um balão, alguma coisa, e achou que era um míssil. Imagina, no Brasil, né? Míssil para presidente da onde? República Dominicana. Perfeitamente. Diante de tanto luxo e riqueza, pelo menos que a gente vê nas coleções do Palácio, já houve roubo lá? Sim. Bom, muitos. Muitos. Enquanto a segurança do Palácio, a Casa Militar, não colocou câmeras, roubou-se muitas coisas. Roubavam-se nos almoços e jantares, roubavam-se xicrinha de café, talheres de prata. Na época podia-se fumar, né? Então cinzeirinhos de prata e tal. Agora, nós tivemos um caso que aconteceu conosco no cerimonial, que foi um roubo feito por um colega meu. Porque o palácio, na época ele era emprestado, agora ele é alugado para eventos, para certos eventos. Aluga-se, né? E havia um evento que não era nosso no auditório. Isso no final de semana. E esse senhor roubou um tapete persa. Bom gosto. Hein? Teve tanto azar que deu um problema, deu uma pane no elevador. E aí abriram a porta do elevador, ele estava lá com o tapete persa. Aí quando foram investigar, ele tinha muita coisa do palácio na casa dele. Então, além do pessoal de fora, até o nosso próprio pessoal. Agora me coibiu muito com as câmeras. O que você aluga lá, por exemplo? De repente você uma boa informação para quem quiser casar lá. Né? Claro, você aluga o hall nobre, casamento, acho que não pode. Houve um decreto do José Serra e casamento e formatura, acho que não pode, porque senão não acaba mais. Mas hall nobre você aluga todos os espaços, auditório, os salões. E é você caro? Pode alugar. Agora você me pegou. É caro, mas eu posso te dizer que não é tão caro quanto um buffet. Mas aí você tem que pegar a infra dos próprios fornecedores do sim, palácio, né? Sim, você aluga. Só aluga o espaço. Não. Não você precisa? leva. Não, você leva a sua infra. Eu posso leva contratar só quem isso, eu quiser de repente. Sim, porque inclusive nem temos essa infra toda necessária para uma festa desse tipo, entendeu? É sabido, apesar do PT dizer que não, da importância do intérprete nesses encontros né, internacionais. Mas tem uma história deliciosa do Covas com um intérprete de italiano. Eu vou contar a história, depois eu explico, acho melhor, né? O Covas estava recebendo o embaixador da Itália. E nós contratamos uma intérprete para fazer E como era no gabinete dele, eram poucas pessoas, ela ficava cochichando no ouvido do Covas. Ela não sentiu ali razão para ela ficar falando alto. Então o cara falava e ela... Sussurrava. A chefe do cerimonial ficava, fala mais alto. E ela olhava para a chefe do cerimonial... E a chefe do cerimonial, fala mais alto. E a mulher falou, nossa, e continuou. E na hora de ir embora, o Covas foi despedir dela e falou, moça,
você é muito simpática, mas ninguém te avisou que eu sou surdo? Porque o Covas tinha tido um problema, tinha furado um tímpano com bombinha, essas coisas de criança, e quando ele era criança. Então ele não ouvia de um ouvido. E a mulher estava falando justamente no ouvido que ele não ouvia. Então, foi uma... E é por isso que a chefe de cerimonial fala mais alto, porque ela sabia que ele não ouvia. Pois é, mas tinha que ter trocado de lado, né? Pois é. E a história do governador do Acre, assassinado em São Paulo, que foi embarcado nós tínhamos um assessor, porque você falou aí, né, que no cerimonial não é só festas, a gente fez muitos enterros, muitos velórios, e nós tínhamos um assessor, que era engraçado, que nós nos chamávamos de assessor para assuntos funerários, porque todo mundo que morria, lá estava ele envolvido. Então ele esteve envolvido na morte do Jânio Quadros, na morte do Tancredo não, que não era da época dele, mas na morte desse governador do Acre, na morte do Ulisses Guimarães, então vários, do Ayrton Senna. Então tem um capítulo no livro só sobre esses assuntos funerários com esse assessor. Era um capitão da PM. E ele estava... desculpa, nós estávamos falando de quem agora? O governador do Acre. Do Acre. Governador do Acre. Ele foi chamado uma madrugada e era o chefe da casa, secretário-chefe da Casa Civil. O Fleury estava em viagem ao exterior. Foi na época do Fleury. E esse chefe da Casa Civil o pediu que ele fosse ver essa questão, porque o governador do Acre foi assassinado num hotel, né? Aqui em São Paulo. Se não me engano, na região da Paulista. Foi ali. E ficou uma situação chatíssima. Imagina um governador de outro estado ser assassinado aqui. Então, pediram para ele ir lá, para ele dar toda a assistência necessária, e lá foi ele. E eles tiveram que levar o corpo para ser embalsamado, para ir para o ar. Tudo isso era um processo muito demorado, periciado. E ele estava meu Deus, no necrotério não, no IML. Ele estava no IML e ele tinha que tirar o corpo do governador. Só que tinham muitos jornalistas ali esperando para tirar, para filmar. E ele viu um casal que estava ali esperando para que o corpo do filho deles fosse liberado. E ele fez um acordo. Ele falou, vamos combinar o seguinte, eu libero o seu filho e vocês vão me fazer um favor. Eles pegaram um caixão mais simples possível, colocaram o corpo do governador e esse casal foi junto, como se fosse o filho deles. E os jornalistas continuaram ali. Os jornalistas, porque esse cara dava nó em pingo d'água. Ele era terrível para fazer as coisas, muito engraçado. E os jornalistas continuaram tudo ali e tal. E nisso ele foi embora com o corpo, né? Para fazer os outros arranjos. Mas só que o casal volta para o IML para buscar o corpo do filho, né? E os jornalistas, como assim? Vocês não acabaram de sair? Já não levaram? Não, aquele lá era o governador do Acre. Aí todos os jornalistas saíram correndo. Então, e o trabalho cerimonial é muito disso, né? Porque quando o Tancredo estava morre, não morre, 2 pessoas do cerimonial foram comprar o caixão. E, claro, os jornalistas estavam em todos os lugares. E estavam na loja de caixões, ali nas redondezas. E reconheceram os meus colegas. E aí falaram, escuta, mas vocês não são do cerimonial? Aí um deles falou, o pai dele morreu, não sei o quê. Meus pêsames, não sei o quê. Então era tudo assim, porque a gente tem um papel de não contar. Para despistar a gente, né? Exato, para despistar vocês, jornalistas, para despistar todo mundo. A gente tem uma função, tem muita descrição, né? Muita descrição. É sério que esse mesmo corpo do governador do Acre, cujo nome eu não me recordo, teve a boca colada com super bom? Não foi. Eu não pude dizer quem foi. Porque isso se caracteriza como vilipêndio de cadáver. Mas houve uma autoridade, uma altíssima autoridade, que morreu em São Paulo, que nós tivemos que cuidar. E de novo vem esse meu colega, ele estava envolvido nisso. De novo. Ele morreu no Einstein. Quando chegaram no Einstein, ele estava com a boca aberta. O defunto estava com a boca aberta. E aí falaram, como é que vamos pôr no caixão ele com essa boca aberta? O que a gente faz? E puseram uma faixa. Não, essa faixa está horrível. Aí ele me contou o seguinte, que ele disse para os enfermeiros que estavam lá, olha gente,
vocês vão sair daqui um pouquinho. Primeiro ele foi numa dessas lojas de conveniência, comprou Super Bonder, voltou e falou, olha gente, vocês vão sair um pouquinho da sala, porque a minha avó me ensinou uma simpatia que faz fechar a boca de defunto. Aí eles, é sério? Não, é sério, mas eu preciso ficar sozinho. Então eles saíram e ele colou a boca dessa pessoa. E aí ele ficou bonitinho, ficou em ordem para ser enterrado. É certo que cerimonialista consegue contornar problemas também do tipo perda de passaporte, excesso de bebedeira, indisposição para comer demais, isso deve ter aos montes, né? Não, olha, eu não tenho... Você consegue até viajar sem passaporte? Eu consegui uma vez, ai meu Deus, nós estávamos em Bahrein, um dos Emirados Árabes, e sumiu o passaporte do ajudante de ordens do Maluf. Na época, eu não tive a ideia de pedir licença e procurar no quarto dele, porque você sabe que homem para perder coisa é muito mais fácil do que nós mulheres. Só homem? Eu acho muito mais fácil. Não tive essa presença de espírito. E olha, nós íamos embarcar e nós estávamos indo para Roma. E nós íamos embarcar e a comitiva toda se preparando e o homem não achava o passaporte dele. E o Maluf na cadeira de rodas. Bom, aí o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos embora, vamos ver o que dá para fazer. Como o Maluf estava na cadeira de rodas, nós tínhamos que passar por um lugar diferente da comitiva, pela imigração, né, pelo controle de passaportes. E esse cara pegou o lugar, porque o Maluf estava com enfermeiros e com médicos nessa viagem. Ele pegou o lugar do enfermeiro e foi levando a cadeira de rodas. E eu fazendo um malabarismo lá com o cara lá com o turbante, lá na casinha dele. Eu pegava o passaporte um, pegava o do outro, deixava cair no chão. Sabe aquelas coisas? E fiz tanta confusão. O Maluf então olhava para mim assim, tipo, essa menina deve ser louca, né? Não é possível. Vai ser desajeitada assim, e eu lá, né? E aí o cara não percebeu que tinha um passaporte a menos. E aí nós embarcamos. Quando chegou em Roma, em Roma foi feito o quê? Foi falado, olha, nós estamos com passageiro sem passaporte. O nosso embaixador do Brasil em Roma foi receber o Maluf e levou um assessor. Só que aí ele levou um, mas saiu com dois. Saiu com o ajudante de ordens do Maluf, como se fosse assessor dele. E ninguém percebeu. Então, ele entrou em Roma sem passaporte. Quando estávamos em Roma, acharam o passaporte dele em Bahrein. E ligaram para a embaixada. E aí eu não sei o que deu. Eu, sinceramente, não sei como que eles resolveram. Porque como é que saiu... Como esses brasileiros desfazem, Nossa Senhora! E a história do sumiço das intérpretes no jantar oferecido por Montoro a Mitterrand, na época presidente da França. O Montoro fez um jantar, quando veio o Mitterrand e esposa, o Montoro ofereceu um jantar íntimo na casa dele, lá em cima, no primeiro andar do palácio, segundo andar, minto, e uma recepção lá embaixo no Hall Nobre. Bom, a sala de jantar da ala residencial é muito pequena, muito estreita. Então estava toda a comitiva ali sentada, com duas intérpretes atrás, uma atrás do presidente da França, outra atrás do Montoro, e ficava muito difícil para os garçons passarem. Eles têm que, né, ficar desviando e tal. E estava todo mundo falando francês. Montoro falava francês, tinham embaixadores na mesa, tinham ministros. O pessoal estava falando francês, estava se virando. Então o chefe do cerimonial à época resolveu dispensar as intérpretes naquele momento. Falou, olha, a conversa está rolando bem, no momento não é necessária a presença de vocês. E elas desceram para o Hall Nobre. Só que desceram e se perderam no meio da multidão. E nós não tínhamos esses radinhos que a gente tem hoje, esses comunicadores, né? Então era assim, era na base de correr, tentar achar os colegas, por favor, intérprete tal, porque chegou na hora do discurso, precisavam das intérpretes. Bom, não acharam, não se achava as intérpretes. Aí alguém teve a ideia de chamar uma pessoa que tinha morado na França, então leva ela, uma moça que estava lá. A moça, de jeito nenhum, eu não, porque eu não vou. Não, vai, você tem que ir, nós precisamos de um intérprete. Puseram a moça lá. Então tinha dois microfones, um Montoro num, a intérprete no outro. Deu um branco na menina. Primeiro que para você ser intérprete você precisa ter treino, não é o fato de falar uma língua que te habilita a ser um intérprete, você precisa de treino.
Tinha que ouvir falar, você não pode perder nada. Bom, a menina começou a entrar, deu um branco nela. Ela não conseguia falar, ela não conseguia traduzir o Montoro. E para piorar a história, uma das embaixatrizes, que eu não sei qual que foi, se era do Brasil na França ou da França no Brasil, olhava para ela e fazia assim. Mas por que não entrou e assumiu? Exatamente, exatamente. Coitada da menina, aí piorou. Aí o Montoro teve a ideia, falou, chama o Aloysio Nunes. Porque o Aloysio Nunes, o atual senador, na época ele era presidente do PMDB, líder do PMDB. E ele tinha morado na França, ele tinha sido exilado na França e fala correntemente francês. E foi o Aloysio que salvou a situação. Serra. Governador, ex-governador conhecido até pelos atrasos constantes, né? E não de 5 minutos. Como é que vocês faziam para contornar esse problema? Além de ficar desesperados, olha, foi muito difícil. Foi realmente muito difícil. Nós tivemos situações assim, e o pior é que todo mundo sabia. Todo mundo, as autoridades já chegavam lá perguntando se o Serra tinha se atrasado, se o Serra estava na hora. Atrasar, né? Não, e o Serra muitas vezes estava no gabinete dele. Não é que ele estava chegando de algum lugar e se atrasava, ele estava no gabinete dele. Só que ele se atrasava. E nós tivemos um caso muito complicado com o príncipe herdeiro do Japão, porque o Serra foi fazer uma viagem internacional, ele foi para Moscou participar de um seminário, alguma coisa assim, e já não bastasse o fato de que nós tivemos que mudar o jantar de um dia para o outro, porque surgiu essa viagem, nós com os convites prontos, e o Serra avisa que ele vai para Moscou. Então, por sorte, o príncipe tinha horário na agenda no sábado à noite, porque nós estávamos comemorando 100 anos de imigração japonesa, que moveu o país inteiro. Foi um ano inteiro de festividades e de projetos e tudo mais. Nós conseguimos mudar para o sábado. E o Serra ia chegar sábado de manhã e o evento oficial de abertura das solenidades ia ser no Anhembi. E o Serra atrasou. E o Serra não foi. Bárbaro. Porque falou, dá tempo de eu chegar agora? Não, agora não dá tempo mais de você chegar. O príncipe já está aqui, então a chefe do cerimonial já falou, não dá tempo de você chegar. Aí o que fizemos? Tivemos que mudar. O vice, que era o Goldman, que já estava preparado caso o Serra não chegasse a tempo, não foi porque disseram não, está tranquilo, ele chegou, você não precisa ir. Então tiveram que passar o discurso para o Kassab, que era o prefeito na época. Só que todos os discursos, em português e em japonês, já estava pronto para ser passado no telão. Porque ia se passar, falava em português, passava em japonês, vice-versa, tudo isso. Nossa Senhora, então foi aquele inferno, aquela correria, e aí não foi Serra, só teve o discurso do Kassab. E não passou em telão nenhum? À noite, não, mudaram, sei lá o que fizeram. À noite, teve o jantar no palácio. E os japoneses estavam traumatizados. Então, eles ficavam me ligando de 5 em 5 minutos. Olha, o príncipe já vai sair do hotel, podemos ir? O governador está aí? Não, podem vir, o governador está aqui. Porque aí o Serra estava prontinho, né? Mas eles não acreditavam. Eles ficaram ligando não sei quantas vezes. Aí ligava outra, mas podemos ir? Pode vir, não, o governador está aqui, vocês podem vir. Olha, e foram muitos casos assim, né? Muitos. Olha, a gente vai pular algumas perguntas, mas vamos mostrar o livro. Quem se interessar, como é que faz? Então, o livro pode ser comprado na Livraria Cultura, ou quem preferir entrar em contato comigo, mostra meu nome, por favor. Me procura no Facebook, Cristine com CH, gente, Cristine Star, porque aí eu mando com dedicatória, a gente faz um precinho especial, né? O livro tem 318 páginas, ele abrange 9 governos. Livraria Cultura. Livraria Cultura. Conta aquela, nós temos mais um pouquinho de tempo, como é que foi aquela história em Abu Dhabi, de um sheik que servia as pessoas com as mãos? O Serra foi recebido pelo sheik, era um ministro, em Abu Dhabi. E teve um almoço e eles sentaram assim numa mesa oval, e o sheik pegou e com a mão, ele pegou o arroz e jogou no prato do Serra. O Serra, não sei de que forma, passou a comida
para o nosso embaixador lá em Abu Dhabi. Passou para o embaixador. O embaixador passou para o prato do Roberto Gianetti da Fonseca da Fiesp. Atual consultor da Marina. E ele sabe. Ele sabe porque eu falei para ele. Ele Eu sabe conversei que com ele ele. Não, eu conversei com ele sobre isso. E aí, quando o Sheik viu que o Serra tinha acabado, pegou a mãozona e pá, mais arroz. E o Serra passando, e aí foi. Esses escravos de Jó, não sei o que acontecia com a comida, mas... O Serra provavelmente queria saber onde aquele sheik tinha colocado a mão, Nossa, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem coisas que não dá, né? Gente, tem muita coisa para contar, 300 e tantas páginas, dá para saber que tem muita história boa. E claro, a Cris ainda continua no palácio, aquelas mais picantes ela só vai poder contar quando se aposentar. Uma boa semana para vocês, agradeço a participação. Eu que agradeço. E semana que vem nós temos mais uma nova história de empreendedorismo. Abraço.